Muito bem-vindos à série Desbravando a Fonte Chaveada com osciloscópio e passo a passo, onde eu, professor Rodolfo, pego uma fonte chaveada e vou medir nos pontos estratégicos dela e de seu funcionamento, beleza? Para ensinar vocês tudo o que acontece nesse circuito tão importante aí no seu dia a dia. E hoje nós vamos medir a retificação de onda completa da nossa fonte chaveada, onde, detalhe, você já vai poder detectar um problema crônico e fatal que está acontecendo com a nossa fonte, com o nosso circuito que a gente vai estar medindo nesta aula. Então fica atento até o final e lembra sempre que todos os links que você precisa acessar, treinamentos, e-books, loja eletrônica fácil e todas as aulas dessa playlist estão aqui na descrição do vídeo. Fechou? Agora vamos pra cima! Vamos que vamos, minha amada família eletrônica fácil. Chegou a hora de medir o sinal retificado em onda completa na saída da ponte retificadora, tá bom? E aí o fato é o seguinte, que esse sinal de entrada chegou nos dois terminais de entrada alternados da ponte retificadora e nós temos a saída fixa em positivo num terminal da ponte e negativo no outro terminal da ponte, beleza? E esse sinal, gente, ele é alocado logo depois dessa retificação num capacitor que tem como objetivo filtrar, estabilizar, armazenar energia para linearizar ao máximo esse sinal retificado. Porque o sinal retificado de onda completa nada mais é do que a senoide, que era 100% alternada, sendo convertida em contínua, somente os ciclos com polaridade positiva. Então, sem o capacitor, a gente tem um retificador de onda completa pulsante. Legal? Sem estabilidade alguma. Com o capacitor, a gente vai tender a ter uma linha, porque ele vai armazenar toda a energia e estabilizar essa tensão de forma maravilhosa. E uma pequena flutuaçãozinha, uma pequena ondulaçãozinha lá em cima da onda, conforme existe gasto e consumo de corrente elétrica. Sem consumo de corrente elétrica, lá a tensão na saída do retificador com filtro capacitivo tende a ser uma linha. Uma linha perfeita, porque não tem consumo de energia, não tem consumo de corrente. Quando a gente tem um aumento do consumo de corrente, aí vai gerando o quê? Uma carga e descarga desse capacitor vai gerando uma tensão chamada tensão de Ripple. Tá bom? Beleza? Bom, é isso que a gente vai analisar agora, tá? Então nós temos aqui ó, a nossa carga eletrônica, está mostrando ali que está uma saída de, nesse momento, 11,94 volts. E a gente tem aqui o nosso osciloscópio DHO, mostrando ali um sinal alternado com os diversos ruídos que a gente já comentou aqui com vocês, né? Beleza? Pegueirinha de trigger, coloquei aqui sobre o sinal para dar uma estabilizadinha nele. Perfeito. E agora nós vamos mudar, ó, vamos mudar a nossa ponta de prova. Vamos lá, ó. Então aqui está a nossa garrinha de jacaré. Medimos aqui a tensão alternada, vamos desconectar agora, porque os outros dois pontos que a gente vai medir agora são na saída positiva e negativa da nossa ponta retificadora. A gente tem o positivo aqui e o negativo aqui. E as marcações do positivo e negativo estão exatamente em cima da ponte retificadora também, o que facilita bastante. Tá, gente? Vamos lá, ó. Então, garrinha de jacaré. Negativo. Ponta de prova passiva da Rigol. Positivo. Prontinho. Beleza? Automaticamente, olha só. Já mudou o sinal ali no nosso osciloscópio. Por sinal, está um sinal horroroso e horripilante mais uma vez. Mas vamos lá, ó. Gente, então nós estamos trabalhando aqui com o canal número 1. O acoplamento é DC e a ponta de prova tem uma atenuação de 10x. E aqui está então o nosso querido sinal de onda completa, minha amada família eletrônica fácil. Só que uma coisa que eu já estou estranhando é o seguinte. Primeiro que esse sinal aqui, ó, retificado em onda completa, está com uma quantidade de ruídos brutal. Tá vendo isso aqui? Então não está convertendo aquela senoide bonitinha em semiciclos somente positivos, tá? Com semiciclos positivos, mas com uma pancada de ruídos em cima desse sinal. Então esse aí é o primeiro ponto. Segundo ponto, que esse sinal já era para estar então com o filtro capacitivo funcionando, onde teria aqui uma linha e aí uma pequena ondulaçãozinha sobre a linha. E aí você vê o que? Que o sinal está sendo retificado da seguinte maneira.
de onda completa, só que o filtro capacitivo parece não estar o quê, gente? Funcionando. Percebe? Porque aqui você não tem carregamento e descarregamento do capacitor, ó, percebe? Ó? Olha lá, ó. É como se fosse o sinal alternado sendo convertido em contínuo sem filtro algum, o que gera uma preocupação muito grande em relação ao trabalho do nosso capacitor de filtro, ou seja, automaticamente a gente já vai ter que testar esse cara aí para saber o que pode estar acontecendo com este capacitor. Vamos diminuir a corrente, pessoal, para a gente ver o quanto essa corrente está influenciando, ó. Vamos colocar então a carga eletrônica aqui no pior caso, nesse primeiro momento, ó, que é um consumo então de 2 amperes. Ó, então consumo de 2 amperes, a tensão de saída caiu, né, não conseguiu ser estabilizada em 12 volts, beleza? Olha só como está o nosso sinal, ó. Então o que eu vou fazer nesse momento? Ó, vou deslizar o position aqui para baixo, vou mexer aqui na escala, ó, de tensão contínua. 50 volts aqui, vai, nesse caso. E vou apertar single. Olha só como é que está sendo a nossa retificação de onda completa, pessoal. Simplesmente horrorosa. Não é verdade? Bom, vamos fazer aí algumas medições. Qual que é para ser, gente, a frequência desse sinal medido aqui? Olha só. A frequência do sinal retificado em onda completa, com ponte de diodos, é tipicamente o dobro da frequência do sinal de entrada alternada. Então, se está entrando 60 Hz, tipicamente a frequência ela vai ser de quanto, gente? 120 Hz. Então, a frequência aqui está uma frequência bem plausível, né? Tá bem bacana. A única coisa que ele está variando aqui, porque ele automaticamente vai tentar medir a frequência desses múltiplos ruídos aqui, né? Ó. Olha só que sinal horroroso. Não é mesmo? Bom, além da frequência de 120 Hz, pessoal, a gente tem alguns dados aí importantes. Bom, vamos lá. Para uma tensão de entrada em 127 volts RMS, a tensão máxima que a gente comentou com vocês é de 180, né? 180 volts. E aí, o osciloscópio está captando picos aqui, gente, de 250 volts. Olha só que doideira. E aí a tensão média desse sinal está em 108. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos diminuir a carga aqui, ó, na carga eletrônica, para ver como é que esse cara aqui vai responder, ó. Eu vou diminuir a carga aqui para 100 mA. E agora vocês vão ver o que vai acontecer com o sinal lá no nosso osciloscópio. Olha só que doideira, gente. Que doideira. É como se todos aqueles ruídos gigantescos tivessem sumido. Então, mais uma vez provou que quanto maior o consumo de corrente da nossa fonte de alimentação chaveada, maior podem ser os ruídos elétricos que podem aparecer nos diversos sinais. Que loucura, né? Bom, e aí, pessoal, uma coisa muito interessante é a seguinte, que você agora na prática conseguiu enxergar, ó, a diferença de você ter um sinal totalmente ruidoso com um consumo de 2 A e um sinal muito mais limpo com 100 mA. Apertar o botão aqui para centralizar, ó. Só que uma coisa que não mudou é o seguinte: o sinal continua retificado em onda completa, mas não tem filtro capacitivo, ou seja, o capacitor está mostrando para a gente que mesmo assim ele não está conseguindo estabilizar essa tensão. Ou seja, ele pode ser o vilão dessa história. E aí já a gente vai testar ele de forma fantástica, tá? Veja aqui então que os picos diminuíram bastante, ó. A gente falava de picos aí na escala aí de 250, né? 250 volts. E com 0,1 a gente está tendo picos de quanto, gente? Ó, cerca de 210, 215 volts, tá? Uma coisa muito bacana, ó, vou mostrar aqui para vocês, indicator, ó. O V máximo, gente, às vezes as pessoas têm a dúvida da diferença da medição do V máximo para a tensão de topo, que já vou mostrar para vocês, ó. Vou apertar single aqui, ó, para vocês entenderem, ó. No single, o osciloscópio faz uma amostragem completa, mostra para você e estabiliza o sinal
de uma forma a você poder olhar ele de forma show de bola e tranquila, tá? A medição V máxima, ela pega todo o escaneamento que o osciloscópio fez desse sinal, e preencheu toda a sua profundidade de memória, e ele pega a amostragem que teve um maior valor de amplitude e deixa a linha de referência sobre ela para poder mostrar a medição aqui para você. Então o V máximo, o maior valor de todo esse escaneamento aqui, para vocês verem, foi 214,78 volts. Então a tensão máxima amostrada nessa retificação de onda completa foi 214 volts, tá? Vou apertar aqui Run novamente, vou aumentar bruscamente aqui a corrente, ó, para cerca de 2 amperes, para vocês verem a diferença. Vou baixar um pouquinho o sinal aqui no Position, ó. Vou apertar Single novamente, ó. Veja que daí a linha do V máximo, ó, foi parar lá em 281 volts. Que doideira, tá? Bom, a partir disso, gente, tem uma outra medição no osciloscópio, que é a medição de tensão de topo. Measure. Vamos medir tensão aqui no menu vertical, tensão de topo. Ok, muito bom. Vou fechar aqui. Vamos subir, ó, tensão de topo. Subir aqui um pouquinho. Vamos ativar aqui o Indicator. E agora vou selecionar aqui um pouquinho mais de ciclos, ó, e vou apertar a tecla Single. A tensão de topo, pessoal, o V-top, veja que ela está muito mais plausível do que o valor da tensão máxima. Olha só que espetacular. A tensão máxima mostrou pra gente valores aí de cerca de mais ou menos quanto, ó, vamos selecionar aqui, ó, 218 volts. Percebe? Quando a gente vai para a tensão de topo, olha só que legal. A tensão de topo marcou um valor pra gente de 176 volts, que é bem próximo do valor de 180 volts que a gente esperava de tensão de pico na saída retificada contínua, tá bom? E então a diferença da tensão de topo da tensão máxima é que ela faz todo o escaneamento do sinal e ele vai colocar a linha da tensão de topo como se fosse a tensão média de todos os picos dos ciclos medidos. Então vamos supor que ele fez o escaneamento aqui de 100 ciclos e vai pegar o topo, a tensão de topo do 100 e vai traçar uma linha média da tensão média máxima desses 100 ciclos e automaticamente você vai ter uma linha muito mais plausível, desprezando o que automaticamente, gente, esses picos que estão aparecendo dos ruídos medidos nesse sinal. Então a tensão máxima, gente, você vê o quê? O nível máximo de tensão medido pelo seu osciloscópio de forma instantânea. Olhou ali, pico máximo, mostrou na tela para você. Tensão de topo, ele faz a análise de todo o mapeamento da memória, de todas as tensões máximas, e vai traçar uma linha média dessas tensões máximas medidas, desprezando então esses sinais ruidosos que acabam desparcerando aí do sinal médio contínuo. Tá bom? Beleza? Então essa é a diferença do V de top e do V máximo. Bom, gente, agora que vocês viram isso aqui de forma maravilhosa, chegou a hora da gente fazer algumas medições no nosso capacitor para ver se ele está funcionando, se ele não, aliás, não está funcionando, mas ver qual que é a situação desse cara que é tão importante para esse circuito ficar ultra mega estabilizado. Fechou? Então vamos que vamos, vamos pra cima. Sensacional, né, galera? Comenta aqui embaixo, eu cheguei, para saber que você chegou até esse ponto desse vídeo show de bola. E também a continuação dessa playlist show de bola está aqui nas telas finais, em algum card aqui em cima, links na descrição do vídeo, todos os nossos treinamentos, e-books, loja eletrônica fácil e muito mais. Fechou? Like, inscrição no canal, tamo junto, te vejo no próximo vídeo e vamos pra cima! Tchau, tchau!